O meu trabalho autoral, por muito tempo, ele era simplesmente um reflexo das experiências da minha vida. O que eu vivia, eu acabava colocando ali em forma de desenho e pintura. Hoje em dia, tem um penso maior por trás. Começa agora mais um episódio do Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Pireco, artista plástico, ilustrador, designer gráfico e diretor criativo. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com um amigo muito especial que a vida trouxe de volta para o meu convívio. O Ricardo Pireco, que não sabe, a gente não comentou isso aqui ainda, mas eu tenho uma vaca dele na minha casa. Uma vaca? É verdade. Isso. Teve um evento em Porto Alegre, que tem, na verdade, no mundo inteiro, que se chama Call Parade, que é uma parada de vacas que se espalha vacas pela cidade e vários artistas participam dessa exposição. E o Ricardo foi um desses artistas que eu já nem lembro em que ano foi. 2010. E eu fui a compradora de uma vaca tua. É verdade, Sheila. Que inclusive está lá em casa. Bom, Ricardo, muito bem-vindo, obrigada. Vou te chamar de Pireco, sim, né? Que é como todo mundo te conhece. Eu tenho a tua vaca muito bem cuidada na minha casa. Pois é, boa lembrança, não tinha me dado conta disso. Brigadão pelo convite, muito feliz de estar aqui para conversar contigo. Prazer te receber. E é verdade, tu tem uma vaca que eu pintei. Tem uma vaca que tu pintou, que tá lá lindona, bem cuidada no jardim. Tá inteirinha ela, tá direitinha. Vou te mandar uma foto. Qualquer coisa me manda ela que a gente arruma dá ela. um retoque. Pô, eu tenho um carinho muito grande, aquele projeto foi muito especial. Eu pintei aquele projeto num momento muito especial e também foi um projeto que deu uma visibilidade muito legal em Porto Alegre. Pro teu trabalho. Exatamente, pro meu e para outros artistas também. Sim, mas vamos voltar pro começo. Me conta um pouco quem tu é, qual é a tua formação, para quem não te conhece, não conhece o teu trabalho, te apresenta para o nosso público. Bom, eu sou Ricardo Pireco. Pireco é meu apelido, acabou virando a forma como eu assino meu trabalho. Eu sou formado em design pela faculdade de SPM. Que inclusive fomos colegas. Exatamente. Fiz algumas cadeiras antes na ADM, mas depois acabei migrando para a primeira turma de design. Depois acabei fazendo mais um pós-graduação em direção de arte, outro pós em comunicação na SPM. E nessa época eu trabalhava em agências de publicidade e também trabalhei em alguns estúdios de design, como designer gráfico, como assistente de arte. Sempre gostou dessa área? Sempre gostei do visual, de trabalhar com o visual, com o gráfico, mas não foi planejado a carreira como ilustrador, muito menos como artista. Foi acontecendo de forma muito orgânica. Antes disso, antes da faculdade, acho que tem um assunto bem importante, assim, a minha formação, a minha grande escola da vida foi o esporte. Eu até aos 22 anos, eu realmente vivi intensamente para ser tenista profissional. A minha vida era jogar tênis, todas as tardes, todas as manhãs na BB lá, jogando tênis. E chegou num momento que eu não me profissionalizei, o patrocínio também não conseguia mais bancar toda a estrutura. E aí eu entrei na ADM da SPM e logo depois, por gostar muito de desenhar, surgiu a primeira turma de design. E em 2008, 2009, eu tinha ilustrado algumas campanhas dentro das agências que eu tinha passado. Já estava com um portfólio relativamente legal. E aí eu resolvi me jogar de verdade. Quero tentar ser ilustrador. E aí comecei a trabalhar como freela, fui morar fora. Lá fora também consegui projetos bem legais. Que deram quando tu foi morar fora, tu foi para Vancouver, fui para o Canadá. Foi para Vancouver e lá tu foi trabalhar com isso. A minha ideia era ter uma experiência de vida fora, tá? Em primeiro lugar, uma experiência cultural fora. Eu e minha esposa na época. E no Canadá, na segunda semana eu já estava trabalhando. Eu trabalhava meio turno para um estúdio de design bem legal, o que me dava uma renda fixa para pagar as contas. E no restante do tempo eu conseguia trabalhar tanto freela
no Canadá, assim como atendendo clientes no Brasil qualquer lugar do distância. mundo. Ilustrei um livro super bacana na época, lá do Canadá para o Brasil. Então, assim eu comecei na ilustração. Depois, alguns anos depois, ingressei no bacharelado em artes visuais na URGS. Então, estudei também artes visuais. E aí comecei a entender também um pouco mais sobre a minha pesquisa autoral, pessoal, como artista plástico. Então, hoje em dia tem esses dois caminhos. A ilustração comercial, onde eu atendo diversos clientes, os mais variados projetos, e o meu trabalho autoral como artista plástico. E no teu trabalho autoral, o que tu mais gosta de fazer? O meu trabalho autoral, por muito tempo, ele era simplesmente um reflexo das experiências da minha vida. O que eu vivia, eu acabava colocando ali em forma de desenho e pintura. Hoje em dia, tem um penso maior por trás, tem um planejamento. Hoje em dia eu penso mais em organizar meus trabalhos em séries, eu penso mais nos meus projetos no contexto expositivo. Hoje em dia é um pouco diferente. Mas ainda é uma ferramenta, né, a linguagem que eu escolhi para falar sobre as minhas experiências íntimas e pessoais. E eu acho que uma característica muito forte do teu trabalho, para quem te conhece e para quem não te conhece e que, enfim, vai conhecer o teu trabalho, tu usa muitas cores. Sim. Teu trabalho é muito colorido, é muito alegre. O que te inspira ou o que te inspirou lá no início a sempre trazer essa alegria? Para quem está nos assistindo, eu posso falar tudo que eu sei da tua vida? Claro, pode. Tá. Bom, o Pireco passou por uma situação de ter um câncer e de ter curado, graças a Deus, esse câncer. E como é que isso afetou ou não o teu trabalho? Porque é um momento muito difícil na vida de qualquer pessoa. E para quem trabalha com ilustração, que é uma coisa, e principalmente tem livros, por exemplo, de criança, como Crianças Virtuosas, né, que tu ilustrou, e que trabalha com muitas cores, como é que é essa mistura de mostrar essa alegria num momento difícil de estar lidando com uma doença que é muito séria? Essa tua pergunta, ela é muito boa e é uma grande curiosidade, assim, que acaba surgindo das pessoas quando encontram meu trabalho. E é engraçado responder essa pergunta também, porque muitos trabalhos meus, super, super, super coloridos, eles não têm nada de alegre, tá? Falando de projetos autorais, não projetos comissionados. Quando algum cliente me pede um projeto comissionado, as cores entram com certeza pelo motivo da alegria, do movimento, da explosão de felicidade. Mas muitas vezes quando eu uso as cores, eu não estou nesse momento super... Mas mesmo assim, as pessoas encontram os trabalhos e mas olha que trabalho alegre e tal. Teve uma situação muito, muito engraçada, onde eu estava na casa de um cliente e tinha uma pessoa que eu não conheço, explicando sobre um quadro meu para uma outra pessoa que eu não conheço. E era uma tela gigante, super colorida, que eu pintei em 2010, super pesada, assim, um tema super pesadíssimo, assim, o tema. Mas a cor vibrante. E ela dizia, não, porque isso aqui significa o amor do Pireco. E eu digo, é tão engraçado ver a interpretação das pessoas, né? Sim. Mas sim, o meu trabalho tem essa característica das cores. E de novo, não foi planejado, isso foi em função de um gosto gráfico meu, de referências que eu via na época. E se tem algo assim pessoal que eu relaciono com isso, é a experiência de um exercício de meditação que eu aprendi a fazer, tá, durante o tratamento. Eu fiz todo o tratamento padrão, quimioterapia, radioterapia, mas me agarrei muito na meditação, tá, durante o ano de 2010. E na meditação eu aprendi um exercício de visualização da cura. E esse exercício envolvia, resumindo, eu me imaginar embaixo de um líquido, de uma água, e essa água muito colorida. Diversas cores. Diversas cores. Conforme eu ia respirando, inspirando e expirando, eu ia imaginando bolinhas coloridas no meu corpo aparecendo, e eu imaginava bolinhas cinza do meu corpo saindo.
A interpretação que eu fiz disso é as bolinhas coloridas seriam as células saudáveis surgindo, e as cinzas, as células doentes indo embora. E eu fiz isso durante o ano inteiro. Foi algo que mudou, assim, me colocou num lugarzinho meu, comigo mesmo, muito especial, que eu sigo fazendo até hoje, sabe? Quando eu tô mais estressado, quando eu tô me sentindo um pouco com sinais do meu corpo, passei do limite em algum momento e tal, isso me ajuda muito, me traz um bem-estar. Eu acho que as cores podem ter vindo também um pouquinho daí, sabe? Mas tu vê como as cores têm essa alegria de te curar. Por mais, talvez, pesado que possa ser o trabalho, as cores trazem essa alegria. Elas trouxeram para dentro de ti. Claro, total. Que bacana. E me conta o que é um trabalho comissionado. Para quem não sabe, está nos assistindo, o que significa isso? Trabalho comissionado é um trabalho sob encomenda. Eu entrego o que o cliente quer, né? Dentro de um briefing específico, dentro de um conceito, de um público-alvo, de alguma marca, de alguma campanha de publicidade. Mas, mesmo sendo ilustrador, não significa que eu faço qualquer linha gráfica, qualquer tipo de estilo gráfico que o cliente quer. Normalmente, os clientes que me procuram já sabem mais ou menos o estilo que eu trabalho, então a gente combina muito mais o conceito, a ideia, do que a referência. Pireco, quero uma pintura a óleo hiperrealista, quero um desenho a lápis com sombra e perspectiva. Isso eu não faço, sabe? Eu já desenvolvi aquela identidade ali. E claro, ela vai mudando. Hoje em dia tem um leque de possibilidades bem grande. Projetos de livros infantis, eu vou usar um traço, de repente, diferente do que eu estou usando numa campanha digital para uma marca de calçado, sei lá. Mas eu tenho esse leque, mas ele gira em torno disso. Mas dentro da necessidade do briefing do cliente sempre. Entendi. Então, se alguma empresa quiser te contratar, pode olhar o teu trabalho e entender como é que é, enfim, tu tá aberto a isso. E engraçado que grande parte da minha demanda também vem de pessoas físicas que querem ter o meu trabalho em casa, no formato de tela original mesmo. Mesmo vendo a referência em anúncios e publicidade, as pessoas querem ter em casa aquilo ali. Beleza, por mim sem problemas, continuo fazendo bastante. Sim. E como é que foi trabalhar numa agência, uma ou mais, enfim, agências de publicidade? Foi um grande aprendizado, Sheila. Foi uma época onde eu fiz muitos amigos. Eu adorava fazer parte daquele time, daquela galera. Eu acho que na época que eu estava em agências ali também, tinha um status muito legal de dizer, tô na agência e tal. Tinha uma ideia legal também de virar noite na agência e tal. Hoje em dia... Esse conceito já tá bem diferente, eu não acho nem um pouco legal isso. Mas durante um momento eu achava legal. Mas também chegou uma hora que aquilo ali começou a me incomodar, sabe? Por exemplo, virar noite na agência. Eu não me importava nem um pouco de virar noite na agência se a gente estivesse trabalhando num projeto legal o dia todo e aquilo entrasse à madrugada. Sim. Agora, eu ficar o dia todo sem ter nenhum trabalho na minha mesa e às 8 da noite alguém me entregar um trabalho e dizer que é pra amanhã, aí eu ficava maluco com aquilo. Não, isso não pode ser, sabe? E rolava muito. Eu comecei a também perder um pouco a identificação com aquilo. Sim. E o fato de gostar muito de desenhar também e poder enxergar aquilo como uma carreira fez eu migrar automaticamente. Sim. E me conta das tuas experiências fora. Tu morou no Canadá. No Canadá. Morou na China. Moramos em Xangai em 2017, em função do trabalho da minha esposa. A minha esposa trabalha num cargo de gerência de uma grande empresa no ramo da moda aqui no Brasil. E ela foi convidada a tocar um setor em Xangai. Na época, a nossa primeira filha tinha 1 ano e 8 meses, 9 meses. E vocês foram com ela com 1 ano? E nós fomos para Xangai para eu cuidar da Malu em Xangai. Eu já estava fazendo essa função toda no Brasil, em função da minha flexibilidade, entre aspas, né? Flexibilidade que não existe flexibilidade, mas em função do nosso formato de trabalho, a Fabi tem a carreira onde tem uma demanda em horário comercial muito mais inflexível, né? Aí eu já ficava com a Malu no Brasil e disse, vou ficar com a Malu em Xangai. E a gente ficou 1 ano em Xangai. E como é que foi a experiência de morar lá?
Foi uma experiência incrível, cultural, uma experiência de vida realmente muito, muito, muito bacana, mas muito punk, Sheila, assim, e muito punk. E quando eu digo isso, não tem nada a ver em relação ao local, às pessoas, mas eu tive a oportunidade de viajar bastante já, e conheci, e acho incrível viajar, conhecer diferentes culturas, pessoas, formas de viver, mas Xangai, eu acho que é o lugar, a China, eu acho que é o lugar mais diferente, a palavra é diferente, não é certo ou errado, mais diferente, sabe, mais desafiador que eu já fui, porque muitas coisas que funcionam aqui para nós de um jeito, lá funcionam de outro jeito. A questão da língua, a questão da forma de viver e tal. Então, coisas muito simples de resolver aqui no Brasil, lá se tornavam muito, muito complexas. E com uma criança pequena, sem rede de apoio, isso foi pesando demais. Por exemplo, um médico. É difícil, às vezes, tu encontrar um médico ali na China que fala inglês, sabe? E se tu não encontra um médico que fala inglês, como é que eu vou explicar o que a criança tem? O que a Malu tem? Como é que eu vou entender? Ou acontece alguma coisa na rua, preciso ir numa farmácia. Como é que eu... Essas situações, assim, começavam a me deixar muito mais preocupado do que aproveitando aquele momento. Porque a cidade é incrível. Realmente ali Xangai vem numa evolução, numa velocidade que é incrível. Eu acho que se a gente tivesse ido para lá no momento sem filhos ainda, talvez teria aproveitado muito mais aquela intensidade da cidade. Mas como a gente foi buscando qualidade de vida e uma vida mais calma, talvez não tenha sido a melhor escolha. E como é que todas essas viagens que tu já fez e esses lugares diferentes nos quais vocês já moraram, como isso inspirou o teu trabalho? Ou como modificou, transformou, não transformou, seguiu igual? Como é que... eu acho que a gente pra sempre quem tá te assistindo e é ilustrador ou quer trabalhar com isso, o que tu tem para dizer sobre viagens? Eu acho que a gente sempre volta diferente, né? De uma viagem, sempre, sempre, sempre. Eu não desenhei na China, eu não produzi nenhum trabalho comissionado na China, porque eu fui realmente focado em ficar com a Malu. Pai. Exatamente. A gente vai chegar nesse capítulo. Ficar com a Malu. Mas eu escrevi muito, eu anotava nos meus diários, eu me conectei com várias pessoas. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fechei 2 grandes projetos para a China, mesmo à distância, bacana. De coisas que eu tinha construído lá. Então eu acho que sempre fica alguma bagagem dessas viagens, tanto em conexões com pessoas, assim como a experiência, sabe? Se eu tenho tempo, eu sempre faço um diário visual das viagens. Em 2018 a gente fez um mochilão com a Malu pela Europa, uma viagem bem longa. A Malu assim. tá com quantos anos agora? A Malu tem 8 anos hoje. E a Duda tem 2. A gente fez uma viagem bem longa. Começamos Dinamarca, depois Itália e Portugal inteiro com a Malu. Viagem realmente, vamos pegar a estrada, mochilão, pro hotel só para dormir e vamos pra rua. E eu fiz 2 diários nessa viagem com a Malu. Sempre a gente chegava no fim do dia no hotel, pegava uma aquarelinha, abria um caderninho, um sketchbook, e ela desenhava alguma coisa do dia e eu escrevia para ela o que ela tinha acontecido. Porque na época ela não escrevia ainda, eu escrevia para ela. E já publicou? Isso é tão precioso, Sheila, assim, é tão, assim, não é porque eu sou pai, porque é minha filha, mas é tão legal aquilo ali, daqui a uns anos olhar para trás. Eu fiz um diário na pandemia com ela, durante uns 80 dias eu consegui, diariamente, ela desenhar alguma coisa e eu anotar. Nossa, quando eu olho aquilo ali hoje em dia, é emocionante o material que tem ali. Mas eu não publiquei, não fiz nada. E não pretende? Quem sabe? Então, quem sabe vamos conversar e transformar num livro para os nossos leitores. Eu tenho muitos... Super interessante. Exato. Eu tenho muitos desenhos, muitos Agora, mesmo. só vamos voltar um pouquinho. Ela tem 8 anos. E tu tá me dizendo que na pandemia, então a pandemia já faz algum tempo. Ela tinha 6. E ela desenhou 80 dias consecutivamente. Sim, a Malu então, desenha já é uma profissional. Muito, ela desenha muito mesmo e não é por influência minha, por ser artista ou a Fábio. Pode não ser influência de ver, mas é influência de sangue. Eu acho que é exatamente a influência de ver mais do que a verbal, porque assim, eu não ensino ela a desenhar, mas o fato dela estar no ateliê muitas horas do dia junto comigo, vendo eu fazer aquilo que eu gosto. A Fábio também desenha muito bem.
e brinca de desenhar com ela. O fato dela saber disso, ela realmente começou a desenhar. E Sheila, assim, sendo muito sincero, se eu desenhar hoje 10% do que a Malu desenha, nossa, eu faria 2 exposições por ano, assim, porque é um volume gigantesco de desenho. Chega a ser difícil para mim desapegar, porque eu quero guardar todos. Sim. Então, volta e meia, eu tenho que fazer uma limpa, porque não dá para guardar todos. Sim. E eu quero, sim, uma hora, fazer alguns projetos desses desenhos, organizar isso, porque tem muita coisa legal. Eu já fiz algumas estampas comissionadas em parceria com os desenhos da Malu. A capa do livro Crianças Virtuosas são os desenhos da Malu. Ai, que legal. Então, assim, dá para encaixar em várias possibilidades ali. Sim. Mas esses que eu fiz, de novo, foram orgânicos que caíram no meu colo. Eu quero também pegar aquilo ali, olhar uma hora e dizer, tá, o que a gente pode fazer com isso aqui? Tem muita coisa legal. Que legal. Vamos conversar depois sobre isso. Vou adorar. E como é que tu trabalha leitura com a Malu? Porque uma criança que já é super viajada, que desenha super bem. Como é que tu trata a questão da leitura? Vocês leem com ela? Tu lê? Bom, ela tem 8 anos, ela já lê. Sim, provavelmente. A Malu tá na 2ª série agora. Tá lendo tudo, tá escrevendo tudo. Tá super motivada, né, com essa fase da vida de conseguir identificar tudo e ler tudo na rua, por todos os lugares. Ela tá lendo os livrinhos já dela, sozinha. Dá pra ver que a cada 2, 3 semanas tem algum livrinho que é o livrinho da moda na turma, então aí ela para na metade o que ela tava lendo e já começa outra. A gente tenta ensinar ela agora, não, vamos terminar uma, Lu, pra depois começar outra e tal. E antes, quando ela era menor, assim como com a Duda, o hábito da leitura antes de dormir sempre foi muito forte. E isso, Sheila, assim, é uma das coisas mais legais, eu como ilustrador e pai, que a paternidade me ensinou, que é o universo dos livros infantis. Se eu tivesse que escolher qual tipo de projeto comissionado eu quero seguir fazendo a vida toda, certamente é livro infantil. Porque é muito bacana. Tem muito livro incrível. As ilustrações são obras de arte, sabe? É o projeto gráfico. É muito, muito, muito legal. Tem um ilustrador que eu amo, que é o Oliver Jeffers. Tento comprar sempre que sai algum livro no Brasil para Malu. É incrível, assim. Eu olho aquele livro, assim, é incansável para mim. Como é bacana. E muitos outros, né? Tem muita gente que acha que livro para criança dá para fazer assim, de qualquer jeito, entre aspas, mas é extremamente complexo. Extremamente complexo e projetos maravilhosos. E a tua esposa gosta de ler também? Também. A gente, aqui no Elefante, a gente sempre fala que a gente incentiva muito a leitura e o hábito da leitura, e não importa de que jeito, não importa se é no livro físico, se é no digital, mas fazer com que a criança leia faz toda a diferença. Sim. E tu tá falando, tu tá trazendo um exemplo que não é da leitura, que é do desenho, mas que mostra o quanto as crianças são influenciadas pelo que a gente faz. Totalmente. O exemplo visual. O exemplo visual. Olha, a tua filha com 8 anos, o tanto que já desenhou, porque acompanha vocês fazendo. E com a leitura é a mesma coisa. Totalmente. Crianças que são incentivadas em casa pelos pais, seja visualmente, seja os pais falando, enfim, faz toda a diferença. Mas olha, o exemplo visual eu acho que ainda funciona muito mais do que o verbal. Com certeza. Teve uma situação... que é o exemplo verdadeiro, né? Claro, teve uma situação da Malu, alguns anos atrás, onde ela me viu jogando tênis algumas vezes. Eu fiquei sem jogar tênis vários anos da minha vida e jogando muito pouco, sem ela me ver. E ela fazendo as aulinhas dela e tal, no tempo dela, às vezes gostando mais, às vezes gostando menos. E teve um momento da nossa vida que tinha uma quadra de tênis muito perto da nossa casa e ela me viu jogando bastante. E lá pelas tantas, ela estava jogando um dia, bem feliz. E aí eu disse, pô, Malu, tu tá gostando de jogar tênis agora? Tu começou a gostar? E a resposta dela foi brilhante, que ela disse assim, sim, pai, agora eu te vejo jogando, sabe? E aí eu digo, poxa, sabe? É óbvio, agora ela me vê jogando. Ela vê o quanto eu sou feliz fazendo aquilo. Claro. E desperta uma curiosidade. Pô, se aquilo ali é legal pro meu pai, pra minha mãe, vou tentar também, mais sabe? um exemplo do quanto isso faz diferença. Exatamente. E
A paternidade, tu acha que influenciou o teu trabalho? Mudou alguma coisa no teu trabalho? Existe um Pireco artista antes e depois da paternidade? Hoje o meu trabalho autoral, o tema principal é isso, sabe? A relação do tempo, a relação da exaustão, da parentalidade. Tô tentando organizar alguns projetos em relação também ao isolamento e a invisibilidade desse papel tão importante que todas as mães ocupam, sabe? Que é um lugar maravilhoso e ao mesmo tempo extremamente solidário, sabe? Extremamente difícil, desafiador. E a gente tá ali formando pessoas, né? Eu brinco assim, eu pisei no freio totalmente na minha carreira para viver intensamente a paternidade. E aí, tenho amigos meus, CEOs de empresas, a galera criando startups, não sei mais o que, e eu penso, eu tô criando 2 pessoas, sabe? É difícil. A gente vive num mundo que a produtividade ainda é muito valorizada e reconhecida nesse sentido. E acho que a gente tem que olhar muito mais para as crianças, sabe? Porque a gente está formando pessoas. Se a gente conseguir formar boas pessoas, a gente vai ter um mundo muito melhor, eu não tenho dúvida. E esses 6 primeiros anos, a primeira infância, ali até os 6, 7 anos, tem todos os estudos no mundo já comprovando a importância dessa presença materna e paterna. Depois, tu não consegue mais criar essas conexões se não pegar nesse momento. Tem essa janela que é única e que nunca mais volta, né? E vai passar muito rápido, a carreira vai retomar, a vida social vai voltar. É difícil, realmente em alguns momentos é desesperador, mas assim, tem que respirar fundo e pensar, tá bom, vai passar e certamente vai dar saudade. Tu tem filhos grandes já e deve... é um piscar de olhos, né? É muito rápido, é muito rápido. O meu filho de 11 anos dormia na cama comigo até... Começou meio que dormir na minha cama na pandemia e ficou a pandemia inteira e até pouco tempo. E eu dizia, chega, isso não tem cabimento, onde é que já se viu, tá dormindo na minha cama? Agora... Eu pergunto, quer ir dormir com a mãe? Não, mãe, tá bom. E ele tá com 11 anos e já não quer mais. Então, fica só isso saudade. Era assim, era 6 meses. Há 6 meses ele ainda dormia na minha cama e agora não quer mais. Então, assim, piscou, rápido. Passou. Parece papo furado, clichê, mas passa muito rápido. Mas é verdade. Muito rápido. Ao ponto de a gente esquecer algumas coisas. A Duda, que tem 2 aninhos, às vezes faz alguma coisa muito legal, alguma coisa muito difícil, que me lembra que a Malu fazia e eu nem lembrava mais, sabe? A gente totalmente esquece. E a tua filha de 2 anos, vocês já ensaiam algum desenho? Já pega lápis e papel para fazer rabisco? A Duda tem a melhor professora do mundo, que é a Malu, né? Então ela vê a Malu desenhando, ela pega e desenha. O que a Malu faz, a Duda faz. A Duda simplesmente copia tudo. É normal. Então ela tá desenhando por ver a Malu desenhando. Que legal, que bacana. E quais são os projetos agora? Tu tá morando em Porto Alegre nessa fase da vida. Estamos aqui. E quais são os projetos? Tu pretende ir morar fora ainda? Ou pretende ficar por aqui? Não posso dar spoiler disso, né? Isso envolve aí outras pessoas. Mas assim, eu tenho muita vontade de mostrar o mundo pras gurias ainda, sabe? Mostrar o mundo mesmo. Se tiver a oportunidade de conseguir conciliar carreira profissional com a ideia de viajar e conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, eu digo sim de olhos fechados, sabe? Sim. Tenho alguns projetos no papel, engavetados, assim, de coisas que eu imagino, sei lá, fazer um mini documentário, tentar conseguir um apoio, um patrocínio para juntar o útil ao agradável, fazer uma viagem, de repente, envolvendo... educação, envolvendo arte, envolvendo viagem. Tu já viu essas famílias? Tem umas famílias que viajam, agora não lembro o nome, mas tem no YouTube uma família que são, acho que é uma criança, não lembro se é uma ou acho que é uma criança, e eles viajam pelo mundo e são patrocinados, enfim, por várias empresas e vão, tipo mochilão, mas de carro e vão viajando pelo mundo, parando em tudo que é lugar. Isso é possível, né? né? Eu acho que ele é fotógrafo e, enfim, é um negócio super bacana, tu que tem essa vontade de
mostrar o mundo para as crianças. E é possível. Agora, claro, é um projeto, tem que organizar. Claro. Todo mundo tem contas, temos boletos. Sim. As crianças têm a questão da escola, do estudo, tu tem que adaptar. Tem todo um sistema ali que tem que organizar. Não é pegar não é uma viagem de férias. Mas eu tenho essa vontade. E a minha carreira, Sheila, permite isso, né? Sim. Permite, não que seja fácil, mas assim, eu posso trabalhar hoje em qualquer lugar do mundo, fazendo o que eu faço. Sim. Agora tem que organizar. E quais são os materiais que tu usa no teu trabalho? Tu faz ilustração digital? Sim. Faz à mão. Faz à mão? Eu comecei à mão, desenhando sempre à mão, né? Depois comecei a pintar, tinta acrílica, comecei a pintar com tinta a óleo, aquarela. E as ferramentas digitais sempre fizeram parte da minha vida em função da época de agência. Sim. Eu trabalhava muito no computador, Photoshop, Illustrator, na época do Corel ainda e tal. E hoje em dia eu trabalho com as duas ferramentas, tanto feito à mão quanto digital. Eu adapto a ferramenta ao projeto. Pô, o cliente... Tu tem preferência? Eu não tenho preferência, assim. No ateliê ali, eu acho que existe um ritual, assim, de pintar à mão que é super bacana, botar uma música e tal. O digital eu uso mais para otimizar o tempo. O cliente não faz questão daquela peça original. Não é um live painting, não é uma pintura que precisa ter a textura da tinta e tal. Eu vou sempre sugerir para o cliente, quem sabe a gente não faz digital. O prazo vai ser menor, o custo vai ser menor. E vai ficar tão legal quanto. Então, assim, não tem uma questão, o digital não é tão legal quanto o feito à mão. Não, é super legal. Depende só da necessidade do cliente. Sim. Então, eu fico fazendo as duas coisas. E tenho desenhado muito no digital. Sim. E o que tu diria para quem está começando nessa carreira? Para quem tem o desejo de se tornar ilustrador, artista plástico? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ser sincero e aceitar que tem que desenhar muito, tem que olhar muita referência, tem que copiar com respeito outros artistas, copiar no sentido de olhar, de não ter medo, de não ter vergonha, de dizer, tô gostando do trabalho da Sheila, vou olhar como é que ela faz, sabe? Acho que existe um pouco esse medo, alguém vai descobrir que eu tô copiando. Não, ninguém começa com um estilo, com uma identidade já super organizada. Então é olhar, tentar ampliar ao máximo esse leque de referências e desenhar. E com o tempo vai filtrando, vai criando um portfólio. Hoje em dia as redes sociais estão muito acessíveis para todo mundo. É fácil de tu divulgar o trabalho, é fácil de tu postar um portfólio e pessoas te encontrarem. E acho que baixar a cabeça e trabalhar bastante. E gostar disso. E como é que tu acha que a inteligência artificial vai afetar o teu trabalho? O teu trabalho, eu quero dizer o teu trabalho em geral, a carreira de quem trabalha. Tem muita gente com medo disso, sabe? Tem vários amigos meus, artistas não, porque eu acho que é diferente, o sistema da arte é outro. Mas no contexto da ilustração comercial, realmente tem ferramentas hoje impressionantes, né? Onde tu não precisa ser ilustrador, não precisa saber desenhar, tu precisa só saber descrever bem o que tu quer e aquela ferramenta realmente te dá resultados, não digo finalizados, mas muito, muito bons. Eu experimentei, assim, de brincadeira algumas coisas, só para ver o que tá rolando. Não usei nenhuma ferramenta paga, as que eu testei foram ferramentas ali gratuitas. E não me encantou, sabe? Eu achei tudo muito parecido. Tudo muito parecido do que eu vi até agora. Agora, eu acho que isso vai, sim, cada vez mais entrar no contexto da ilustração como como se tu tivesse dezenas de estagiários ali ao teu redor te ajudando num processo. Nunca aquilo ali vai conseguir entregar, sabe? O que um artista entregaria. Do início ao fim. Eu acho que a mão do artista, a sensibilidade humana, isso faz toda a diferença no projeto. Agora, tem que saber usar essas ferramentas. Eu nunca usei em projeto comercial até agora, só brinquei ali para ver como é que funciona. E ainda gosto muito do meu processo todo, assim, do feito à mão, do pensamento. Agora, claro, as pessoas querem cada vez mais tudo para ontem. Sim. Então, essas ferramentas também aceleram muito o processo. Tem que ver até que ponto as pessoas ainda vão querer esperar todo o processo feito à mão ou o prazo vai ser...
Faz parte dessa evolução maluca que se tem, né? Que a gente... Mas eu não tenho medo, assim. Eu acho que tem espaço para tudo. Sim. Eu não sei se tu quer deixar algum recado, de repente quer deixar uma mensagem para as tuas filhas, para quem sabe elas assistirem no futuro, ou se tu quiser deixar uma mensagem para quem está começando nessa tua carreira e quiser ter uma inspiração. Que difícil, Sheila. Deixa eu pensar uma mensagem. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou um grande sortudo de conseguir viver fazendo o que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço. E é um privilégio ser jovem, viver da arte no Brasil, sabe? Verdade. Um país também tão difícil em relação a isso, a cultura, a arte. Mas, então eu sou um grande sortudo de poder viver, trabalhar fazendo o que eu gosto, de poder inspirar outras pessoas, de ser exemplo. Acho muito legal isso. E a minha dica é, primeiro, façam o que o coração de vocês gosta, o que vocês se sentem bem fazendo. Eu acho que as outras coisas depois vêm como consequência, tá? E para as minhas filhas, dizer que o papai ama muito elas e que elas são as minhas grandes inspirações. Isso. E muito obrigado, Sheila, mais uma vez. Obrigada, Pireco, muito obrigada. Adorei que a gente se reencontrou. Na verdade, tu esteve aqui no estúdio do Elefante para gravar com a Cecília, gravando um podcast também. E aí a gente se reencontrou, fomos colegas na faculdade e tenho a tua vaca na minha casa até hoje, muito bem cuidada, e foi uma alegria te reencontrar e te receber aqui para conversar um pouco sobre a tua vida, sobre a tua trajetória. E agora, quem sabe, vamos fazer um trabalho juntos no Elefante Letrado. Eu ia dizer isso, e estou esperando agora o convite. Tá convidado, o convite está feito, vamos fazer. Combinado, então. Então tá, muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.